Diz assim a palavra do Senhor: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jesus para Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está prescrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, por esse texto que está aqui diante de nós, e pelo Espírito do Senhor, que nos constrange e nos chama, ó Deus, a observar mais uma vez a tua palavra, Pai. Te pedimos que nessa noite o Senhor derrame também agora, Pai, o Espírito do Senhor, para que compreendamos, ó Deus, essas santas instruções reveladas aqui ao teu povo. Sabemos, ó Deus, que o teu Filho é a palavra do Senhor viva, que se encarnou, que virou gente, habitou no meio de nós, que deixou para nós um livro, pela qual podemos ter confiança de que esse livro contém as tuas santas instruções, contém as tuas santas palavras. Nos traga agora, ó Deus, fé, primeiramente ao que vamos ouvir nessa noite. Traga, ó Deus, um espírito disposto e humilde a ouvir a tua palavra, e ao mesmo tempo uma vida disposta a seguir e te adorar, Pai. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Imaginem-se na seguinte situação: um reino de formigas, aquelas formiguinhas pequenas de açúcar, está diante de um grande perigo, que pode devastar todo o formigueiro, levar o formigueiro todo à extinção. Elas, no entanto, não sabem que os seus maiores inimigos, gafanhotos, estão chegando para roubá-las, saqueá-las e destruí-las. E elas são muito mais poderosas do que as frágeis formiguinhas de açúcar. E você de alguma forma sabe justamente que esse formigueiro vai ser invadido, saqueado e destruído. E você tem uma missão, a missão de avisá-los de que esse perigo está chegando. A missão de avisar justamente sobre a oportunidade que elas têm de se salvarem desse perigo, de se prepararem para essa invasão, de fugirem ou de, seja qual for a solução, livrar as formiguinhas de açúcar para saírem dessa situação. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você com essa missão, como você, um humano, totalmente diferente de uma formiga, iria enviar uma mensagem para as formigas? Pensou aí um pouquinho? Bom, a melhor forma para você transmitir uma mensagem para alguém é você se identificando com alguém. E a melhor maneira para você transmitir essa mensagem para as formigas é você se transformando em uma formiga. Aprender a forma como elas compreendem as mensagens e transmitindo para elas, se identificando como uma formiga de açúcar. Sendo assim, você poderia avisá-las desse perigo, passar toda a informação necessária para aqueles animais indefesos e ajudá-los a se livrar do perigo, porque você se identificou com esse animal. Esse animal entende a sua linguagem e você entende o que eles querem. E quem sabe você, depois de livrá-los, não aproveita e diz para que elas saiam do açúcar da sua casa e vão arrumar outro açúcar para pegar. Bom, é só uma historinha para que a gente possa entender, e que muitas vezes se parece com alguns filmes que a gente já viu aí, antigos da Disney e outros mais, como Vida de Inseto ou Lucas no Formigueiro. Contudo, ela tem muito a nos dizer e nos ajuda a entender uma doutrina que muitas vezes nós perdemos a grande força dela, que é a doutrina da encarnação de Cristo Jesus. Essa doutrina ela tem um valor muito forte para nós, que somos o povo de Deus, porque ela nos mostra como Deus, em algum momento da história, passou a se identificar com a sua criação, passou a viver como um humano, a comunicar-se com um humano, a se sujeitar às mesmas condições que nós, seres humanos, também nos sujeitamos. O texto que nós lemos hoje fala bastante sobre isso, porque está dentro de um bloco que nós chamamos aqui no livro de Lucas de narrativas da natividade, onde é narrado, e poucos autores têm essa oportunidade de narrar como Lucas,
o nascimento de Jesus, toda a preparação para o seu nascimento, como aconteceu o seu nascimento, a sua vinda aqui no mundo. E essas narrativas nos revelam que Deus, através da segunda pessoa da Trindade, se torna um homem, e que essa era a melhor maneira dele realizar os seus planos e de se fazer compreensível a nós seres humanos. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, a partir desse texto, sobre essa importância do fato de Jesus ser identificado também como um ser humano. Nós muitas vezes tratamos Jesus como um humano acima de nós, no seguinte sentido, de que ele era dotado de um corpo, mas as suas vontades todas eram divinas, de forma que ele não estava sujeito às dores, às pressões, às ansiedades, aos temores. Nós muitas vezes diminuímos a humanidade de Jesus. E essa doutrina da encarnação ela é muito importante, porque é para nos mostrar que Deus ele se identifica conosco. Veja que desde a primeira parte da narrativa do nascimento, nós temos aqui uma reação bela, que descreve justamente como o povo viu e como Lucas viu que o nascimento de Jesus se cumpriu como um momento dos planos de Deus. Naquele momento que Deus havia prometido no passado, ele agora cumpriu na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele usou poderosos, ele usou pastores para serem os primeiros a irem adorá-lo. Vocês ouviram isso com o seminarista Paulo Henrique aqui algumas semanas atrás, para mostrar justamente a glória e a presença de Deus no meio do seu povo. E agora nós estamos diante de uma outra etapa e de uma outra cena. Depois de todo o êxtase, a alegria dos pastores, dos anjos no céu e da própria Maria ao ver Jesus nascendo ali, nós temos uma outra cena, que é dividida em 5 partes aqui, que começa com o que nós lemos. Depois vamos ter alguns cânticos, como a presença de Simeão, depois a profetisa Ana, e depois a cena de Jesus, mais velho um pouco, no início da sua adolescência, ali por volta dos seus 12 anos de idade. É uma outra etapa que Lucas quer nos mostrar, um pouco da infância e dos primeiros anos de Jesus aqui. Com essa ideia, ele quer nos mostrar justamente que desde a forma como ele se moveu da manjedoura para o templo, um movimento que vai começar justamente ali, naquela casa, naquele local, que vai cair e culminar no templo, que é a presença de Deus. Ele vai à casa de seu pai, onde ele vai terminar para justamente nos mostrar. Jesus era humano, sim, mas também ele era Deus. As duas coisas faziam parte da sua natureza. Ele tinha os dois elementos no seu ser. Ele era 100% humano, 100% Deus. Mas nesse primeiro momento, Lucas vai mostrar como esse ser, que era 100% humano e 100% Deus, ele se identificou conosco, vivendo o que era esperado de nós humanos. Veja, o versículo 21, ele começa a nos mostrar uma importante indicação da missão de Jesus. O primeiro é justamente o momento em que ele recebe o seu nome. Veja, deram-lhe o nome de Jesus. Se você conhece um pouco desse nome, ele significa algo muito valioso, que é justamente o Senhor salva. É um nome hebraico para Josué. É um nome que se transformou na versão grega em Jesus. Nós temos o nome Josué, que é o nome hebraico, e Jesus, o nome grego, que significa o Senhor salva. E aqui nós temos o primeiro indicativo da missão de Jesus Cristo em nosso meio. Jesus veio para nos salvar. Novamente, o paralelo com a historinha das formigas. Ele se identificou com nós, pequenos seres que somos, porque ele veio para nos salvar. Ele se transformou em um ser humano, se sujeitou a essas condições para cumprir a sua missão. E a primeira coisa desse texto que ele nos ensina é justamente isso, que ele precisou assumir essa forma humana. Isso significa que Deus tomou um corpo verdadeiro e uma alma racional. Ao nos dizer que ele se completou 8 dias para ser circuncidado, veja, tem algo bem humano nesse sentido aqui. A circuncisão era algo bastante carnal, no sentido, era remover o prepúcio do menino. Era algo bastante, hoje que nós conhecemos como uma cirurgia de fimose. Era algo forte ali, que destacava justamente a presença e a marca da aliança ali. E o Filho de Deus, ele tomou essa forma humana,
e teve o seu corpo ali marcado, como um filho da aliança. A partir disso, Lucas quer nos mostrar que a encarnação, o Deus Filho, é Ele se identificando conosco. É o Deus se identificando com as nossas condições. Por isso o nosso tema nessa noite é justamente esse: o Deus, o Filho, se identifica conosco. E a primeira coisa que Ele se identifica é justamente isso: Ele se encarna. Ele toma uma figura humana, uma forma humana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele tomou um corpo verdadeiro. Como eu disse, muitas vezes nós romantizamos Jesus Cristo ao ponto de pensar que Ele era uma espécie de humano superior, que não tinha dores, que sabia de tudo, que movia tudo. Mas quando a gente vai olhando para as narrativas, principalmente a de Lucas, nós vemos Jesus descrito bastante como um ser humano. Ele tem cansaço, ele fica irado com o pecado humano, ele sente dores e se lamenta ao ver justamente as pessoas rejeitando a sua pregação. Ele sofre com isso. Ele sofre ao ver a morte de um amigo seu. Isso não está em Lucas, mas está em João, que é a morte de Lázaro. É um Deus que se identifica conosco, mas Ele também tinha uma alma racional. Nós muitas vezes pensamos que essa encarnação se deu da seguinte maneira: Jesus assumiu a forma humana, a carne, mas o que movia Ele, a sua alma, era uma alma divina. Mas não, a alma dele também era uma alma humana. Porque nós, seres humanos, isso aqui vem justamente sobre uma compreensão sobre o que é o ser humano. O ser humano não é só corpo. O ser humano é um ser complexo, que tem alma e corpo. As duas coisas são necessárias para que o homem viva, exista no mundo. Quando a sua alma sai do seu corpo, você deixa de existir, você morre. Você não tem mais vida. Então Jesus assumiu uma alma humana ali. Ele tinha uma alma racional. Veja, ele não foi qualquer pessoa, foi a segunda pessoa da Trindade. O que João diz, o que nós cantamos aqui, que o Verbo, a palavra de Deus, ele se tornou gente, se tornou um ser humano com suas características humanas, para justamente realizar a sua missão, que é de nos salvar, para cumprir o propósito do seu nome. Jesus salva, o Senhor salva. E para que nós entendamos melhor o propósito da encarnação, por que ele deveria assumir essa complexidade humana, essa forma humana, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 39, nos ajuda a entender melhor essa necessidade. A pergunta diz o seguinte: qual é a necessidade de um mediador ser homem? Por que Jesus tinha que assumir essa forma humana? O Catecismo responde: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Era necessário que o nosso Redentor assumisse uma forma humana. Era necessário que ele levasse sobre ele, sobre o seu corpo, todo o peso do nosso pecado. Era necessário que ele viesse como um homem para pagar o preço do nosso pecado, para ele ser o nosso representante, para ele obedecer à lei de Deus de forma ativa, para dizer: olha, eu cumpri isso aqui. Não dava para ele ser um ser elevado, porque esse ser elevado não seria humano. A lógica é básica: o humano paga por humano. É a mesma coisa que talvez quando eu contei a historinha você pensa: não, eu tiro esse formigueiro de um lugar e ponho no outro, e aí eles estão salvos. Mas isso não mostra justamente a ação de Deus, não mostra justamente como você se identificou com uma formiga ali. Você simplesmente removeu ela de lugar. Você não ensinou e mostrou que há algo além dela, um ser capaz de se identificar como ela. É isso que Deus faz quando Ele se identifica conosco na segunda pessoa da Trindade. Ele assume essa forma. Ele vem para padecer, Ele vem para sofrer e simpatizar com as nossas enfermidades.
vem para justamente interceder por nós. Vários momentos Jesus faz isso em vida, aqui na terra. Vários momentos ele, Senhor, perdoa-nos. Senhor, Jerusalém, como gostaria de ajuntar vocês como galinha faz com seus pintinhos. Como eu gostaria que isso acontecesse. Senhor, mande o Consolador para que esses não fiquem desamparados. Isso que o Senhor me fez, seu amigo João tem uma longa oração de Jesus pelos seus discípulos ali, para que o mundo não sucumbir, não os fizessem perder a fé. Jesus se identifica conosco. Só que a encarnação em si, sozinha, ela não é um fim. Ela foi um meio que Deus usou para o seu fim, de salvar a humanidade. Isso é muito importante, porque Jesus, o fato dele só assumir a forma humana, não salva todas as pessoas. Só o fato dele ser homem, não garantiu a nossa salvação. Mas garantiu que essa salvação fosse realizada. O propósito da obra de expiação, o que é expiação? Justamente o pecado ser colocado sobre alguém. Ela era simbolizada antes na figura dos cordeiros, que eram os cordeiros expiatórios do povo, ou o bode expiatório, que levava a culpa sobre ele. Era necessário que alguém assumisse no seu próprio corpo a culpa de todos aqueles que foram salvos e regenerados. Jesus então deixou isso absolutamente claro quando ele diz que ele veio para buscar e salvar o perdido. O que nós temos dito, que esse é o tema desse livro. O rei chegou até nós, mas ele veio para salvar o que estava perdido. E o próprio Paulo também, em 1 Timóteo 1,15, diz que ele vem para salvar os pecadores, e que por essa razão o Verbo apropriou-se da natureza humana, sendo reconhecido como um de nós, tendo nascido de uma virgem. A encarnação não nos une direto a Deus, não une diretamente Deus e os pecadores, mas a encarnação foi justamente um meio pela qual Deus usou para redimir, para vencer o pecado, para nos livrar da culpa, para nos livrar da morte, para nos dar a paz. Se esse Deus não se assumisse a forma humana, os nossos pecados não iam ser pagos. Portanto, a encarnação foi um meio para que Deus, a obra salvífica de Cristo, para que o nome de Jesus, como foi apresentado aqui, que Ele é aquele que salva, o Senhor salva, fosse realizado. E Ele efetuou isso por meio de um sofrimento, por meio daquilo que a gente viu quando a gente estudou Filipenses, capítulo 2. Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, assemelhando-se à forma humana. Se Cristo não assumisse essa postura de servo, nós não seríamos salvos. E é nessa verdade maravilhosa que a gente precisa se apegar diariamente. Porque muitas vezes, como eu disse, a gente pensa, não, Jesus veio, Natal, bonitinho. A gente lembra várias vezes que Jesus veio e tornou-se humano. Mas sabe quem mais vai se identificar com os seus problemas? Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu pai e sua mãe, não é seus amigos. Quem mais vai se identificar com o seu sofrimento é Cristo, Jesus. Ele veio como humano perfeito, passou pelos sofrimentos, soube justamente o que é sofrer ali, sem ter o seu corpo esmagado, sofrer toda a pressão espiritual que estava sobre ele, de carregar a nossa culpa. Sabe o que é ser traído, sabe o que é se entregar por gente que não queria, para gente que uma semana estava cantando Hosana, 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 e na outra semana crucifica, cuspia nele. Quando você diz que crê que Jesus se tornou gente, como você cantou aqui, e que Ele habitou no meio de nós, é para que você entenda que, sendo Ele o seu Salvador, é Ele quem se identifica com os seus sofrimentos, com as suas dores. E mais do que isso, Ele se identifica com os seus pecados, no seguinte sentido que Ele diz, isso é meu, eu carreguei.
Você não está mais sobre esse jugo. Você não tem que mais carregar esse peso dessa culpa. Porque eu me tornei um ser humano para salvar você dessa podridão dos seus pecados. Por isso a primeira ideia é que Deus se identifica conosco, com o seu Filho, quando ele se torna um ser humano, quando ele se encarna. Mas ele não é, como nós vimos, não é só se encarnando, mas também cumprindo a lei. Deus, o Filho, se identifica conosco, cumprindo a lei. Veja, se você prestou atenção, esse texto ele nos destaca vários elementos carregados de informação sobre rituais que deveriam ser cumpridos. O primeiro deles é a circuncisão. Veja no versículo 21, que completados então 8 dias, que era o tempo necessário, o tempo esperado, aos 8 dias, o menino foi circuncidado. Maria e José levam aquele menino para ser marcado ali. A circuncisão ela foi instituída antes mesmo do período mosaico, lá com Abraão. Quando Deus chama Abraão para fazer parte, a ser o seu povo escolhido, e sendo Abraão, então, o povo escolhido, ele identifica uma marcação para indicar: esse povo está debaixo de uma aliança comigo. O mais íntimo do seu ser está marcado ali. Por isso, muitas vezes é pensado que porque a circuncisão foi o método instituído, para marcar justamente essa ideia de intimidade. Então, o patriarca Abraão foi circuncidado e ela foi instituída por Moisés, e foi ratificado conforme os anos foram passando. Foi essa a prática do povo de Deus para indicar que esses pertenciam ao pacto. Aquele pacto que nós lemos aqui em Êxodo, que olha, eu sou o teu, disse Deus então todas essas coisas: eu sou o seu Deus que te tirei da terra do Egito. Quando Jesus é marcado ali, ele recebe esse sinal da aliança, ele está nos mostrando que ele já ali carregava o cumprimento da sua lei. Desde o seu nascimento, ele buscou cumprir a lei de Deus. Ele recebe o seu sinal e com o corte da lâmina afiada, no seu prepúcio, tendo ele removido, esse foi o primeiro derramamento de sangue que indicava o que ele faria mais à frente. Ao cumprir ali, ele estava dizendo: está vendo? O que anos e anos e anos vocês fizeram, marcando todos os meninos, era para que chegasse esse dia, eu fosse marcado, para que lá na cruz, eu fosse também marcado, agora com o sangue da nova aliança, derramado por todos aqueles que creem em mim. A segunda menção aqui é mencionada, descrita também quando Maria e José levam Jesus ao templo. E veja o que diz o versículo 22 em diante: que depois de passados os dias da purificação, Jesus foi cumprir uma série de requisitos ali que a lei exigia. Primeiro, ser consagrado e oferecer um sacrifício a Deus. E segundo, justamente oferecer ali uma rolinha ou um par de pombos ali. Segundo a lei de Moisés, a mulher dava à luz a um menino e ficava cerimonialmente impura durante 40 dias. Se você voltar para Levítico capítulo 12, versículo 1 a 8, você vai ver isso. Que ao ter o nascimento de uma criança, a mulher ficava cerimonialmente impura. Isso não quer dizer que toda mulher que se engravida ela é impura por si só. A gente vai entender no terceiro ponto o que isso significa melhor. Mas que era exigido que a mulher levasse ali aos sacerdotes ofertas para o sacrifício. Segundo o requisito de Maria e José, levassem ao templo para apresentarem-se ao Senhor. O menino já é levado diretamente a cumprir os atos cerimoniais esperados. E com essas palavras, Deus reivindicava seu legítimo direito sobre todo o primogênito de Israel. Com essas palavras, ao dizer: olha, todo primogênito vai ser consagrado ao Senhor, ele já estava indicando ao povo que o primogênito dele, o seu Filho Jesus Cristo, seria consagrado a ele. O sinal de que Cristo ali vinha para cumprir a lei. No entanto, os pais ainda teriam a permissão de criar os seus próprios filhos. Veja que coisa interessante. Jesus não é apresentado e deixado lá.
algo muito similar com o que nós fazemos com o batismo infantil. Vocês vêm, trazem os seus filhos, eles são batizados, são inseridos na comunidade da aliança por isso, são consagrados ao Senhor por isso, mas vocês os levam de volta para casa, para que vocês sejam consagrados, para que vocês os ensinem, façam viver a vida comum, como um povo redimido. Mas tudo que esses pais precisavam fazer, Maria e José, era reconhecer a soberania de Deus, que iria redimir seus filhos por meio de um sacrifício, que era ofertado pouco tempo depois do nascimento. Veja que desde o início da sua vida, Jesus vem cumprindo toda a justiça, guardando a lei de Deus. É o que Paulo vai dizer em Gálatas 4, versículo 4 e 5, dizendo: vindo, porém, à plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, ali, quando Jesus vem ao mundo, ele vem realizando passo por passo da lei de Deus. Ele se submete aos rituais e cerimônias que por anos ele foi ensinando o povo a fazer. E que agora, desde a sua infância, ele vai passando por elas. Para que justamente esses que fossem nascidos sobre a nova aliança do sangue, entendessem que Jesus as cumpriu. Porque cada uma dessas cerimônias apontava para Cristo. O primogênito que era entregue, o sangue que era derramado em favor dos filhos da aliança. Jesus vai cumprindo passo por passo. É o que nós aprendemos há algum tempo atrás aqui na nossa escola dominical, a obediência ativa de Cristo. Jesus ativamente procurou obedecer cada ato da lei de Deus, seja ela cerimonial, seja ela civil, seja ela moral. Jesus foi observando a lei de Deus para mostrar: olha, eu sou um ser humano, estou cumprindo o que era exigido desses seres humanos. Então, ao atender o primeiro princípio da lei, ao 8º dia, o Redentor se colocou sobre a obrigação de cumprir todas as demais exigências da lei. Quando ele é marcado com o sinal da aliança, que é a circuncisão, ele está afirmando: eu estou debaixo de todos os mandamentos que essa lei me manda seguir. E todos, sem exceção, que eram circuncidados, estavam obrigados a cumprir essa lei. Só que nenhum deles conseguiu. Diferentemente de todos os outros do passado, Jesus foi esse que guardou toda a lei cerimonial, moral, civil, como nós lemos em alguma parte aqui de Hebreus também. Jesus foi detalhista no cumprimento de todos os preceitos e rituais da lei. E o único que pôde cumprir perfeitamente todos os requisitos era ele, por causa da sua pessoa santa. Porque se não houvesse cumprimento, nenhum ser humano podia ser salvo. A nossa salvação e a salvação de todos os crentes, de todas as eras, estavam ali dependendo da obediência desse homem. Assim como todos nós dependíamos da obediência de Adão para que o pecado não entrasse no mundo, nós dependemos da obediência ativa de Cristo, para que a salvação chegasse até nós. Isso é para que cada vez mais nós olhemos, meus irmãos, e amemos mais o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê tantas leis, coisas a se cumprirem, tantas cerimônias, regras e tantas coisas. Mas é para que você ore para o seu Salvador e veja, Ele não é só um meio para você sair do inferno. É um Senhor. Alguém pela qual você diz que o ama. Quando você ama a sua esposa, quando você ama alguém, o seu cônjuge, o tempo inteiro o seu desejo é que essa pessoa se agrade com você. Você quer o bem dela. Você quer se entregar por ela. Veja que amor teve Cristo Jesus. Deixou a sua glória e veio cumprir leis que eram leis esperadas para nós. Mas muitas vezes a gente trata Jesus como mais um. A encarnação e o cumprimento da lei de Cristo nos mostra qual amor Ele teve, que por causa dessa obediência nós fomos salvos.
O Senhor nos salvou. Jesus, portanto, submeteu-se humildemente, desde a sua infância até a sua maturidade, à tarefa de obedecer a tudo que estava prescrito na palavra de Deus e a todos os preceitos estabelecidos. É nessa humilde obediência que ele garantiu a nossa salvação. Jesus cumpriu a lei e é nessa verdade que você também precisa se agarrar diariamente. Que você precisa olhar e dizer: o meu Senhor e Salvador buscou cumprir isso. Eu devo buscar também. E mais do que isso, você deve entender que Ele assumiu os seus pecados. O terceiro ponto que esse texto nos destaca é que Deus, o Filho, se identificou conosco porque Ele assumiu o nosso pecado. Até aqui a gente já viu que Ele se encarnou e que Ele cumpriu toda a lei. Isso garante que Ele se identifique conosco. Mas também é necessário a gente entender que esses rituais aqui de purificação já eram sinais de que Cristo estava assumindo sobre Ele a culpa dos nossos pecados. Novamente, o versículo 22, ele dá esse destaque: ele deveria passar pelos dias de purificação. E normalmente o rito de purificação presumia que uma criança era pecadora. A mãe, por exemplo, se tornava impura justamente porque por causa do pecado que o seu filho herdava de Adão. Era por isso que eram realizados os sacrifícios. Porque a mãe se tornava impura por causa do pecado do seu filho. Ela gerou mais um pecador. Como diz um comentarista bíblico, os sacrifícios eles simbolizavam que o ofertante ele merecia a morte. Aquele bebê não estava nascendo inocente quando o povo de Deus realizava os sacrifícios, e que ele então merecia a morte. Porém, o animal sacrificado carregava a culpa e a pena de morte. E em nome do ofertante ele morre para libertá-lo da culpa do pecado. Contudo, a gente pergunta: tá, mas Maria passar pelo processo de purificação, sendo que Jesus, a gente sabe que foi concebido de uma forma sobrenatural e não teve pecado. Por que Jesus precisou passar por esse ritual? Por que Maria precisou passar por esse ritual? E essa pergunta nos é respondida quando a gente entende novamente que Jesus veio para nos salvar. Ele veio para levar o pecado do seu povo. Ele veio para assumir a culpa e o pecado do seu povo. Note bem que isso é muito importante, porque Jesus não se torna pecador. Ele justamente começa a assumir uma condição, um estado, uma expressão jurídica que ele vem para receber a nossa culpa. Estado expressa justamente uma relação jurídica. Você pode, perante a lei, ser casado, solteiro, divorciado. É o seu estado civil. Perante a lei penal, você pode ter o estado de culpado ou de inocente. A condição de uma pessoa envolve as circunstâncias da vida dela em relação a essa lei. Ela pode ser obediente ou transgressora. Ela pode ser ainda assim uma pessoa culpada, mas que é obediente. Pensando em Cristo, Jesus, embora moralmente puro, ele não tinha culpa, ele não carregava sobre ele nenhuma culpa, nem mesmo circunstâncias dela. Ele foi tratado legalmente como um culpado. Para que aqueles que eram moralmente impuros, nós, fossem tratados como se não devessem nada a essa lei. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus Cristo, enquanto aqui conosco, nos dias da sua humilhação, tinha sido tratado como alguém como culpado, a sua condição era de santo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele vem e assume um estado de culpado, sem ele carregar culpa alguma sobre ele. Ele nunca quebrou uma só lei de Deus. Nem mesmo quando os fariseus acusavam, por exemplo, sobre o sábado, ele mostrava: olha, vocês não entenderam o significado dessa lei. Vocês passaram de ser legalistas. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado indica o descanso. E o nosso maior descanso é saber que estamos em paz com Deus. E é por isso que ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Porque eu vim trazer o descanso. Então, quando visto moralmente, ele era pessoalmente santo. Mas quando representava a nossa condição, ele era culpado.
porque ele estava tratando justamente do seu estado. Quando visto moralmente sã, ele estava tratando de sua condição. Aplicando esse princípio a nós, se você é um cristão, o seu estado não é mais de culpado. Você é uma pessoa justificada. Seu estado deixa de ser de culpado e não vai para inocente também, mas vai para justificado. Alguém assumiu a sua culpa, alguém assumiu o seu estado como culpado. Em seu lugar, ele te substituiu e assumiu a sua culpa. Ele quitou a sua dívida diante do Senhor. No entanto, você ainda comete pecados. Você não vive perfeitamente com os preceitos da lei. Você observou hoje Êxodo 20 e viu que você continua pecando. Quando nós eleitos continuamos em uma prática constante dos nossos pecados, nós ficamos como Davi. Os ossos se envelhecem, porque nós passamos a viver um estado que não é mais o nosso. Você passa a se apodrecer com o seu pecado. Mas quando Jesus Cristo vem e te mostra, olha, eu vim assumir a sua culpa, você não é mais culpado. Seu estado não é mais de pecador, mas de alguém justificado. Eu assumi a sua culpa, fui tratado como culpado, mesmo eu não sendo um. Você se lembra daquilo que te traz alegria. É por isso que a salvação precisa ser o que sempre renova a sua alegria dia após dia. Em nossa condição, nós vivemos uma vida de pecado. Mas somente Jesus, nada mais e nada menos, é que nós somos tratados como justos. Quando ele então cumpre esses atos da lei de Deus aqui, cada parte dessa lei, ele já estava apontando, olha, eu precisei passar e ser tratado como um culpado, para eu me identificar com vocês, para eu carregar a culpa de vocês, para que vocês então fossem justificados. Maria passa por esse ritual de purificação porque o seu filho vai carregar sobre ele toda a nossa culpa. Porque ele precisou ser tratado como alguém que era culpado, para que nós fôssemos salvos. E que muitas vezes nós entramos na nossa vida que nós não nos lembramos disso. Por isso, quando você vem no culto e confessa o seu pecado, é algo muito valioso. Por mais que seja um momento que a gente se constrange um pouco, fica mais contrito, é algo que tem muito valor, porque você reconhece que você está se aproximando do seu Senhor, como a gente leu em Hebreus, porque você não é mais tratado como um culpado. Você tem a certeza de que em Jesus Cristo, quando Ele se assumiu na forma humana, cumpriu a lei de Deus, Ele assumiu também todo o seu pecado, todos os seus erros, desde o seu primeiro dia de vida, no ventre da sua mãe, até o último que tem Deus determinado para você. Ele já assumiu a sua culpa, se você por fé crê que Ele é o seu Salvador. A sua garantia de perdão e quem te declara justo diante do Pai é esse Senhor, que tem por nome Jesus, que é justamente o Senhor salva. Você precisa se apropriar mais disso na sua vida diária. Porque muitas vezes você começa a ficar assim, não, pequei de novo. E aí você pensa, nossa, de novo. E aí você se afasta da comunhão. Se afasta do corpo de Cristo. Para de viver as suas devoções diárias. Não faça isso. Pelo contrário, se você pecou, corra logo para Cristo Jesus. Ele não vai te acusar. Quem te acusa, lembre sempre disso, é Satanás. Ele vai jogar as suas compreensões teológicas contra você. Ele vai dizer, você sabe que o seu Deus é santo, que Ele não tolera gente que fica cometendo um erro de novo. Mas Jesus diz, vem, todo que está perdido, vem. Porque eu assumi essa culpa, porque eu cumpri, porque eu me tornei carne como vocês. Quando todo primogênito era levado, consagrado, e um par de rolas e de pombinhos era oferecido ali, era para nos lembrar justamente disso.
que aquele menino iria carregar a nossa culpa. Nós íamos ser salvos por aquele menino que sai de uma manjedoura e vai para o templo. Pelo verdadeiro homem, mas pelo verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Nessa noite você precisa muitas vezes olhar para o seu coração e recuperar a alegria da salvação. Pode ser que você esteja andando aqui várias vezes e você ainda não é um convertido. Pode ser que você vá à igreja porque você acha que isso é melhor estar na igreja do que estar no mundo, porque você tradicionalmente sempre foi à igreja. Você precisa olhar primeiro para o seu Salvador, e você crê que de fato esse homem que se identifica com você é o seu Senhor. Você crê e se alegra todos os dias pelo fato de que Cristo te livrou do lamaçal do pecado, carregou a sua culpa, veio passar por cada ato daquela lei que o povo de Israel disse: Senhor, Moisés, vai você, porque a gente não quer ficar perto de Deus. Muitas vezes essa é a sua postura. Senhor, tem outros ali, tem um pastor, tem um presbítero, tem alguém que cumpre bem a lei do Senhor. Esses aí estão fazendo por nós. Não é assim. Você precisa olhar para o único que veio fazer por você, que na sua insignificância, como as formiguinhas do açúcar, se transformou como alguém igual a você, sujeito a todas as mesmas questões, sujeito à pressão de homens pecadores, à traição de homens pecadores, ao desprezo de homens pecadores, para que Ele então te salvasse de todo o pecado. A plenitude dos tempos já chegou. O nosso Rei já veio. E o nosso tempo hoje é de dizer: Ele veio para resgatar o que está perdido. Vamos orar mais uma vez, suplicar pela misericórdia do nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tamanha misericórdia derramada sobre nós, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos porque Ele se identifica conosco. Ele é um ser humano como nós. Embora dotado também de uma pessoa divina, Ele também é totalmente ser humano. Passou por todas essas sujeições da Tua lei, se identificou como culpado, sendo Ele não tendo nenhuma culpa em si. Viveu uma vida santa e perfeita, mas se identificou como culpado para que nós fôssemos justificados diante do Senhor, Pai. Ó Deus, recupere a alegria da salvação nos meus irmãos, recupere a alegria da salvação em mim todos os dias, Pai. Que eu possa lembrar que o meu Redentor veio e se identificou comigo. Nas minhas maiores lutas é Ele quem eu posso confiar e dizer: Ele se identifica comigo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor. Que a cada irmão nessa noite possa sair motivado e reanimado na certeza de que o Senhor é quem se identifica com Ele também nas suas lutas, nas suas dores. Mas mais do que isso, é aquele que cumpriu e assumiu a culpa de todo o pecado. Que nós creiamos cada vez mais que o nosso Rei já veio para nos resgatar e que o nosso desejo é estar perto dele, viver como Ele viveu, ser mais parecido com o Seu Filho. Essa é a nossa oração, a certeza de que Cristo é o nosso mediador que intercede por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.